Fala pessoal, beleza? Então tá, ó, seguinte. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre geopolítica. Professor, eu adoro geopolítica e tal. Exatamente. E a ideia é a gente conseguir entender a chamada nova ordem mundial. Ou seja, o ordenamento geopolítico começou pós-década de 90, 89, 91. Só que para a gente conseguir entender esse ordenamento geopolítico, eu preciso mostrar para vocês as bases que deram origem a esse ordenamento geopolítico. Por isso, em geopolítica, a gente geralmente divide, galera, o período contemporâneo, a idade contemporânea, na verdade, assim, depois da primeira Revolução Industrial, em três grandes ordens internacionais. Tá, professor, mas o que é uma ordem geopolítica internacional? Uma ordem geopolítica nada mais é do que um período de tempo que tem um determinado ordenamento geopolítico. Ou seja, que os acontecimentos, em geral, eles são causados ou diretamente ou indiretamente por determinado fenômeno. Por exemplo, professor, a gente tem aqui ó, a ordem da Revolução Industrial. A ordem da Revolução Industrial ela começa com a primeira Revolução Industrial, século XVIII, né? Eu coloquei século XVII aqui, galera, perdão, século XVIII, tá? Segunda metade do século XVIII, mais especificamente, começa a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, tudo tal. Vamos pensar nos acontecimentos que datam do século XVIII até 1947. A gente vai ter, por exemplo, a primeira Revolução Industrial. Tem a ver com a Revolução Industrial. Pô, legal. A Revolução Francesa. Cara, a Revolução Francesa, indiretamente, também tem a ver com a Revolução Industrial, com a ordem da Revolução Industrial. Por quê? A Revolução Industrial, ela colocou a camada da burguesia com mais destaque, precisava de um liberalismo político, liberalismo econômico e se livrar da influência daqueles reis. Ou seja, a Revolução Francesa, economicamente e politicamente, também é decorrente dessas inovações da Revolução Industrial. Outros acontecimentos importantes, galera. A Primavera dos Povos, que pedia na Europa a derrubada das monarquias, também revoluções burguesas, justamente pedindo por maior liberdade, maior princípios aí decorrentes da Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial também é decorrência da primeira Revolução Industrial. O próprio imperialismo europeu. O que foi o imperialismo europeu? Os europeus dividindo a África e a Ásia de acordo com seus próprios interesses, em busca de matéria-prima e mercado consumidor. Por que será que os europeus queriam matéria-prima e mercado consumidor? Revolução Industrial. A Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela é decorrente do imperialismo europeu. Um certo revanchismo alemão, um revanchismo italiano, vai surgir ali a segunda Guerra Mundial, que é decorrente da Primeira Guerra Mundial, que é decorrente da Revolução Industrial. A própria crise de 29, uma crise de superprodução, ligado ao Fordismo, ligado à segunda Revolução Industrial. Então percebe, galera, como diretamente e indiretamente os principais acontecimentos que marcam esse período da ordem da Revolução do século XVII, século XVIII, perdão, até 1947, eles vão ser coisas ligadas à Revolução Industrial. Por isso que a gente fala que esse período é a ordem da Revolução Industrial. Os acontecimentos, direto ou indiretamente, têm a ver com essa condição geopolítica. Bom, vai acontecer determinada coisa, a gente vai falar aqui na aula, tá, sobre isso. Aqui, galera, 1947, tem historiador que considera que é 1945 que começa. Eu prefiro falar 1947, que é quando é lançada a chamada Doutrina Truman. A primeira vez que um presidente norte-americano, Harry Truman, ele faz um pronunciamento pedindo para conter o avanço do socialismo na Europa. Ou seja, fica explícito que existe uma bipolaridade, uma divisão no mundo entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. Eu considero que é um marco ali da Guerra Fria, tá? Do início da Guerra Fria. E aí, de 1947 até 1989, praticamente todos os grandes acontecimentos geopolíticos, eles têm relação com a Guerra Fria. Por exemplo, Guerra do Vietnã, Estados Unidos invadindo e sendo derrotado pelos Vietcongs. Tem a ver com a Guerra Fria, socialismo contra capitalismo. A crise dos mísseis em Cuba, a Guerra das Coreias, tem a ver lá com o norte da Coreia socialista, o sul da Coreia capitalista. As ditaduras que aconteceram aqui na América Latina foram financiadas pelos americanos para conseguir combater ou reduzir o avanço das milícias, dos grupos armados socialistas, as ditaduras que foram promovidas ou auxiliadas pela União Soviética, o apartheid na África do Sul, tudo, galera, tem relação direta ou indireta com a Guerra Fria, dos grandes acontecimentos geopolíticos. Então, esse período a gente marca como a ordem da Guerra Fria. E aí, vai acontecer, galera, em 1989, a queda
do Muro de Berlim e, em 1991, o fim da União Soviética, que vai marcar o fim da Ordem da Guerra Fria. E aí começa um novo período no mundo. E vocês podem perceber, galera, que geógrafo deu um pouco de migué aqui, né? Percebam. Ordem da Revolução Industrial. O ordenamento, ele segue a Revolução Industrial. Ordem da Guerra Fria. O ordenamento segue os acontecimentos da Guerra Fria. Nova Ordem Mundial. O que está guiando? É a globalização? É, sei lá, galera, o capital especulativo? Não existe exatamente o que é essa nova ordem mundial, e é por isso que aqui no curso a gente vai demandar um pouquinho mais de tempo para essa, tá? Na aula de hoje, a ordem da Revolução Industrial, eu vou falar com vocês ao longo do curso, eu vou falar dos principais acontecimentos. Quando eu falar das revoluções industriais, da divisão internacional do trabalho, tá bom? A gente vai focar hoje na ordem da Guerra Fria e saber como que a Guerra Fria influenciou essa nova ordem mundial. Beleza? Então, ó, eu vou parecer quase um professor de história aqui com vocês, mas a minha intenção vai ser sempre falar assim, olha, isso que aconteceu causou isso nos dias atuais. Isso que aconteceu causa isso nos dias atuais. Porque eu não sou professor de história, tá? E a gente sabe que geografia, obviamente, é muito melhor que história, então eu vou pegar os acontecimentos contemporâneos. Brincadeira, hein? Quem gosta de história não fica bravo, hein? Tá bom? Galera, tira um print aí da lousa, por favor. Pegando então a Guerra Fria como referência, a Guerra Fria vai começar em 1947, quando vai iniciar a doutrina Truman. No decorrer da aula eu vou falar um pouquinho melhor sobre essa doutrina, tá? E vai acabar em 89 com a queda do Muro de Berlim, ou em 91 com o fim da antiga União Soviética, tá bom? Que era a Rússia mais 15 repúblicas aí. Essa Guerra Fria, ela foi formada, galera, foi um período de grande bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, sendo que cada um desses países queria demonstrar que o seu sistema político e econômico era superior ao do adversário. Então, os Estados Unidos, através de uma série de fatores, vou elencar aqui para vocês, fazia de tudo para mostrar que o capitalismo era melhor que o socialismo, e a União Soviética, exatamente a mesma coisa. De verdade, galera, eu nasci bem no meinho ali, né, do final da Guerra Fria, tá? 1989, 1991, eu nasci em 1990. Mas eu sou um cara, assim, que gosto bastante, e por sorte meu pai é um ótimo estudioso, assim, o cara ama, né, história tal, essas coisas. Aliás, uma das influências, acredito, para eu ter virado professor foi ele. Mas e ele me contava assim, olha, filho, ele não é socialista, né, nem nada. Não, mas 1985, 86, ninguém imaginava que a Guerra Fria pudesse um dia acabar. Era uma coisa que a gente achou que ia ficar para sempre, assim, para sempre vai ter essa disputa entre Estados Unidos e socialismo, e a gente não sabe quem é melhor. Às vezes o socialismo é melhor em algumas coisas, o capitalismo é melhor em outras, e por aí o mundo vai. Foi uma coisa muito rápida a queda do socialismo. A gente vai chegar lá, né, no final da aula, mostrar para vocês como que o socialismo perdeu a Guerra Fria, mas foi um período assim de bipolaridade. Não tinha noção de quem era melhor, quem que era pior, tá? Essa era a ideia. Estados Unidos e União Soviética, eles faziam de tudo, galera, para conseguir conquistar os seus principais apoiadores. Estados Unidos financiava ditaduras, a União Soviética financiava ditaduras. Foi sempre através de conflitos indiretos. Até porque, galera, Estados Unidos e União Soviética, eles não podiam fazer um conflito direto entre eles, porque os dois tinham arsenal nuclear. Tem uma frase sensacional para vocês pensarem na questão de bombas atômicas. Tem dois jeitos da gente não ter um conflito nuclear. Se ninguém tiver bomba atômica, porque aí não vai ter mesmo, né? Não tem como atacar o outro. E se todo mundo tiver bomba atômica. Claro, porque se todo mundo tiver um arsenal nuclear, ninguém vai atacar o outro pelo medo do revide, né? Então fica essa briga geopolítica. Cara, o caso mais clássico que a gente tem é só pensar em Paquistão e Índia. Os dois países têm arsenal nuclear, os dois países brigam pela Caxemira, e eles nunca foram as vias de fato realmente mais fortes com armas nucleares, porque sabe que o concorrente, né, o país rival ali, que também disputa a região, tem um arsenal nuclear. Então, esse equilíbrio de forças é importante para que não tivesse o conflito direto. Estados Unidos não atacar o medo do revide, a União Soviética a mesma coisa, tá bom? Então, como que eram feitos esses conflitos? Por exemplo, através de financiamento de conflitos e governos. A União Soviética, por exemplo, financiava ditaduras no Oriente Médio, áreas de influência, petróleo, Hafez al-Assad, depois o Bashar al-Assad hoje em dia. Estados Unidos fazia a mesma coisa. Pô, Estados Unidos apoiou financeiramente o apartheid, apoiou ditaduras
durante o grande período no Oriente Médio, apoiou ditaduras na América Latina, apoiou a ditadura militar brasileira, a ditadura militar argentina, as ditaduras no Chile, né, que tirou o Salvador Allende. Então eram sempre financiamentos para garantir áreas de influência e para impedir que o socialismo vingasse ou que o capitalismo vingasse. Inclusive, Angola, né, o livro Mayombe, que é do Pepe Tela, ele conta bastante isso. A briga que existia ali da União Soviética financiando alguns grupos socialistas para a tomada do poder, tá bom? A África sofreu bastante com isso. Corrida espacial. Os Estados Unidos e o capitalismo queriam mostrar para o mundo que eles eram capazes de, por exemplo, dominar o espaço primeiro, e a União Soviética exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, a União Soviética mandou o primeiro homem para o espaço, Yuri Gagarin. Cachorrinha também, né? Cachorrinha laica. Os Estados Unidos mandou o primeiro homem para a Lua, Neil Armstrong. Senhor, é montagem, faz. Vem. Para com isso, hein, galera? Para com isso, hein? Ó o terraplanismo, hein? Sem terraplanismo aqui, pelo amor de Deus, tá bom? A União Soviética mandou o primeiro satélite para o espaço, o Sputnik. Os Estados Unidos mandou o primeiro satélite que efetivamente funcionava, porque o Sputnik, galera, lixão, hein? Lixão, tá bom? Mas essa disputa para mostrar o quê? Olha, eu sou melhor. O socialismo está dominando o espaço primeiro, ou o capitalismo está dominando o espaço primeiro. Corrida armamentista. Cara, chegou em determinado momento que Estados Unidos e União Soviética, eles desenvolviam tanto arsenal nuclear, tanta capacidade, que eles tinham poder para destruir mais de 10 vezes o mundo cada um. Convenhamos aqui, galera, concorda que é meio bobeira? Porque assim, você não consegue destruir o mundo mais de uma vez. Então todo o seu poder bélico que ultrapassa destruir o mundo uma vez é gasto desnecessário. É para quê? É para mostrar pro outro eu sou mais poderoso. Sabe? Tipo, aqueles caras assim que não tem uma. Ou mulher também, né? Que não tem uma identidade, uma pessoa. Olha, eu tenho que ter um carro melhor do que aquele cara para mostrar para ele que eu sou melhor, tal. É mais ou menos essa ideia, mostrar para o mundo que o seu sistema político era melhor, tá bom? Então, corrida armamentista, desenvolvimento de armas, Jogos Olímpicos, era a União Soviética, Rússia, né? Quantas vezes foi punida pelo uso de esteroides, pelo uso aí de anabolizantes, tá? Então, mostrar que o seu sistema era melhor. Isso a gente fala, né? Nossa, professor, como eles eram besta. Isso aqui acontece até hoje. A China, por exemplo, quer mostrar que ela é o país do futuro, que ela quer desenvolver, etc. É liderança nos Jogos Olímpicos. Foi o país que mais ganhou medalha nas últimas Olimpíadas. Por quê? Justamente pelo investimento que eles fazem para provar para o mundo que eles são melhores. Esporte e geopolítica sempre caminham juntos. A ditadura militar brasileira, por exemplo, torcendo muito que o Brasil fosse tricampeão. A ditadura militar argentina também torcendo em 78 para que a Argentina fosse campeã mundial. Porque isso renova, né, traz um espírito nacionalista, desenvolvimento, olha, a Argentina é melhor, o Brasil é melhor, como se retomasse o orgulho da nação. Ou seja, o socialismo e o capitalismo querendo provar que eles são melhores. Produções culturais. Então, filmes que falassem que o capitalismo é melhor, que o socialismo é melhor, eventos, teatros, shows, enfim, né, cantores que se pronunciavam a favor de um modelo político ou de outro modelo político. Eu sempre dou exemplo, eu particularmente, cara, não. Eu tatei uma camisa dele, né? Não tô usando aqui agora. Uma camiseta do Rocky Balboa. Adoro, né? Acho muito louco. Gosto do Sylvester Stallone e tal. A gente vê, por exemplo, o Rango. Rango, ó. O Rambo, né? Rango. Tô com fome, né? O Rambo, galera, que vai invade o Vietnã para combater os Vietcongs. Ganha de todo mundo sozinho, né? Obviamente, muito possível isso. Os Estados Unidos querendo mostrar que o capitalismo norte-americano é melhor que o socialismo. E o Rock mesmo, o Rocky Balboa. Não quero dar spoiler, se bem que aconteceu há mais de 30 anos, então não é mais spoiler. No Rock 4, que o Rocky Balboa, um lutador de boxe americano, vai lutar contra Ivan Drago na União Soviética e a torcida soviética começa a gritar o nome do Rocky, que é o norte-americano. Cara, disputa, Guerra Fria isso aí, tá? Nitidamente Guerra Fria, os norte-americanos, através de Hollywood, querendo comprovar que o seu sistema político ele é melhor, mais eficiente, tá bom? Então percebam que, assim, vários conflitos diretos e indiretos aconteceram. Indiretos, aliás, né? Mas nunca teve um conflito direto. Quase teve, mas não teve. Esse quase conflito direto, ele vai acontecer numa data bem específica, que é 1962, a data da crise dos mísseis. Esse momento, galera, é o momento mais tenso da Guerra Fria, tá? Onde quase os dois países vieram às vias de fato. O que vai acontecer nessa crise dos mísseis? Em 1959, nós temos ali uma ilhazinha chamada de Cuba, tá? Que vai promover uma revolução, a Revolução Cubana.
liderado por algumas figuras bem conhecidas de vocês, ou mais ou menos conhecidas, né? Raul Castro, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara. E essas lideranças vão tirar o Fulgêncio Batista, que estava no poder em Cuba, que era um cara completamente alinhado aos interesses americanos. O Fulgêncio Batista, inclusive Cuba, galera, respeitava a chamada Emenda Platt. A Emenda Platt era como se fosse uma espécie de documento que garantia que Cuba era quase como se fosse uma república dominicana, ou seja, um estado associado aos Estados Unidos, percebe? Então, essa era a noção que tinha, que Cuba era completamente subordinado. Fidel Castro e o Ernesto Che Guevara, Raul Castro, querendo maior liberdade para essa ilha, promoveu a revolução e conseguiu tirar o Fulgêncio Batista do poder, esse cara alinhado aos interesses americanos. Fidel Castro, inicialmente o grande líder da revolução, não tinha grandes ambições socialistas para a ilha de Cuba. Mas, quando ele percebe que ele pede ajuda para os Estados Unidos para fazer um novo governo, os Estados Unidos não aceita por ter tirado o seu grande parceiro, e ainda os Estados Unidos financia a invasão à Baía dos Porcos, ou seja, a invasão de cubanos, de exilados, para tentar dominar o poder de novo, fala, não dá mais jeito, não dá. A gente vai ter que se aliar a alguém contra os interesses americanos. E aí surge ele, União Soviética. Ô, Cuba, tá vindo de se tornar socialista? Claro. Você me ajuda financeiramente, militarmente? Claro que ajudo. Então, olha que interessante, na Revolução Cubana, ela inicialmente não era uma revolução nitidamente socialista, apesar de alguns líderes da revolução serem sim socialistas, como por exemplo Che Guevara. Era uma revolução que queria maior soberania para a ilha de Cuba. Num segundo momento, com a resistência dos Estados Unidos e com a tentativa dos Estados Unidos de acabar com a revolução, aí sim Cuba se torna socialista, aliado à União Soviética. E olha que problema geopolítico para os Estados Unidos. Galera, Cuba é uma ilhazinha que está tipo no quintal dos americanos, tá pertinho ali da península da Flórida. Então a gente teve o desenvolvimento de uma ilha socialista que está a quilômetros, pouquinho ali, de distância do território americano. O que vai acontecer? Os Estados Unidos começam a ficar preocupados. E pouco a pouco, ele vai fazendo espionagens. Ele pega um aviãozinho espião, os Estados Unidos, para ver o que está acontecendo aí na ilha de Cuba. Então pega o aviãozinho, vai tirando foto de cima do território, para saber o que aqueles caras estão aprontando, o que a União Soviética está aprontando. Em determinado momento, eles percebem, através de um avião espião chamado de U-2, mesmo nome da banda, U-2, tá? O avião espião tira fotos e vê que Cuba está instalando mísseis. Mísseis de capacidade de médio alcance que podem sim atingir o território americano. E que aqueles mísseis são mísseis soviéticos. Os Estados Unidos falam, não, aí pesou também, né? Aí ferrou. Aí o que os Estados Unidos fala? Cuba, você tem 2 semanas para tirar esse míssil daí. Se você não tirar esse míssil daí, nós americanos vamos invadir o seu território e tirar esses mísseis à força. A União Soviética responde: Estados Unidos, você não pode fazer isso. Se você invadir Cuba, eu vou pegar e vou atacar vocês, porque Cuba é o meu grande aliado. E aí, galera, os Estados Unidos começam a brigar com a União Soviética, essa disputa, e fala assim: beleza, União Soviética, eu não queria falar, mas vou falar aqui agora. Vocês estão instalando mísseis em Cuba, não estão? Beleza. Se vocês não tirarem esses mísseis em Cuba em 2 semanas, eu vou pegar os mísseis que eu já tenho instalado na Turquia e vou atirar em vocês. Pegou de surpresa, hein, galera? Nikita Khrushchev, então líder soviético, não sabia que tinha esses mísseis em Cuba e na Turquia. Começa o período de negociação. Tá, mas quem vai tirar primeiro? Eu tiro de Cuba primeiro, você tira de Cuba primeiro. Ou da Turquia primeiro. Começa o período de negociação. No final das contas, galera, quase no final do prazo, onde todo mundo já dava praticamente certo que haveria um conflito porque os Estados Unidos invadiria Cuba para retirar os mísseis e a União Soviética responderia, a União Soviética tira os mísseis. Os Estados Unidos depois tiram os mísseis da Turquia e fica um período de mais ou menos paz ali, tá? Pessoal, mas eu ouvi falar que foi o Magneto que salvou. Tem mesmo, né? Aquele X-Men primeira classe que, que foi os mutantes lá. Não sei, galera. Vai que foi, né? Tô brincando, hein? Não foi não, tá bom? Mas foi o momento mais tenso ali da Guerra Fria, onde quase os 2 países vieram às vias de fato. Beleza? Tira um print aí, pessoal.